não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isso não significa desconhecer que existiram no mundo letras e leitores desde há muitíssimo tempo. Se damos crédito a Hermann Wirth, o homem escreveu desde há 20.000 anos. Tal assertiva, como pode imaginar-se, está longe de ser demonstrada, no que pese a ingente soma de dados e argumentos de que se serve o autor de Der Aufgang der Menschheit, quer dizer, o emergir da humanidade. Mas o que hoje já parece muito provável é que a escrita tem uma remota origem europeia. Os fenícios, a quem se reputava até pouco tempo como indiscutíveis inventores do alfabeto, hoje tendem a ser considerados só como autores de uma reforma prática do alfabeto. Não é meu propósito considerar os antecedentes da escrita, da leitura e dos meios da sua difusão. No entanto, já que me referi ao passado, vou recordar um fato histórico muito conhecido, porém pouco apreciado, relativo tanto à leitura quanto à cultura. Ainda que a invenção do papel barato e depois a da imprensa tenham facilitado grandemente o desfrute das letras, à Idade Média, época em que se estimou o livro como em nenhuma outra, devemos o amor à leitura e à conservação e transmissão dos tesouros literários da antiguidade. Veja que ainda nesta época, né, as cópias dos livros eram poucas. Quer dizer, você não tinha uma cópia do livro, tinha que ser feita letra por letra, à mão. E foi assim que estudaram São Tomás de Aquino e Duns Scotus e todos os outros estudiosos da época. Isso quer dizer que você não tinha uma cópia do livro a qualquer momento para consultá-lo. Se você tivesse uma ou duas cópias numa universidade, era muito. E podia ser que quando você quisesse consultar o livro, estava um outro estudante ou outro professor consultando. Então, o esforço de memória nessa época ainda era o mesmo que era no tempo dos gregos e romanos. E foi justamente isso que permitiu que eles, naquela época, construíssem aquelas catedrais de ideias que se chamam as sumas. Uma suma teológica, suma contra os gentios, etc, etc. Então, quando você vai ler essa gente, você não esqueça que você está lidando com o sujeito que tem uma memória 100 vezes mais poderosa do que a sua. E que ele, quando escreveu uma palavra, quando ele chega no capítulo 53, ele lembra tudo que ele escreveu nos capítulos anteriores. E está tudo interconectado. Né? Então, o simples fato de você tentar ler, por exemplo, a Suma Teológica, implica que cada pedacinho que você leu tem que ser retido para você entender o que vem para dentro. Né? Agora, como as pessoas não fazem isso, como elas vão lendo, e não tem essa preocupação, vamos dizer, de reconstruir mentalmente a estrutura que estão lendo, essa estrutura lhes escapa. Né? Então, você não chega a ter a verdadeira compreensão da coisa, porque essa compreensão só se dá
no nível que a gente chamaria contemplativo, no sentido em que explica Hugo São Vítor a distinção entre pensar, meditar e contemplar. Esse é um texto que eu acho que tem, está né? Mas não tem no próprio Seminário de Filosofia? Acho que tem. Se não tiver, está no cristianismo.org. Né? Então diz ele, pensar é você transitar de uma ideia para outra. Meditar é você fazer o caminho inverso, é você rastrear uma ideia até a sua origem. Você pergunta, de onde eu tirei essa ideia? Né? E contemplar é você observar simultaneamente toda uma rede de meditações, como se fosse um edifício, uma catedral. Portanto, já não é em sequência, é tudo junto. Eu acho que você só entende uma coisa como uma suma teológica quando você chega nesse ponto. Você está vendo a estrutura inteira da catedral que o homem construiu. E quando você vê essa estrutura inteira, você vê que você realmente não precisa concordar com cada pedacinho. Que dentro daquele conjunto, todas as eventuais deficiências, eu não conheço nenhuma, mas deve ter, tá certo? De partes, não tem importância, porque estão integradas no conjunto. Isso se aplica, na verdade, a toda e qualquer filosofia. A filosofia tende, vamos dizer, a uma unificação, sempre. Né? Então, isso quer dizer, e primeiro você lê as ideias do fulano pela ordem que estão escritas. Né? Então você transita de uma ideia para outra. Depois você pergunta, de onde ele tirou isso? E você tem que rastrear a raiz disso na experiência, na sua experiência imaginativa, como um modo de você tentar alcançar o que foi a experiência real dele. Né? Depois que você fez isso, muitas vezes, com uma ideia, com outra, elas começam a se articular e formam um conjunto. Note que esse conjunto não se identifica com a exposição seriada. A exposição seriada ela só existe porque nós só podemos escrever uma palavra de cada vez. Mas, certamente, o autor, quando estava escrevendo a primeira linha do seu livro, ele já tinha ideia da estrutura do conjunto. Ou seja, ele sabia tudo aquilo ao mesmo tempo. Aquilo que você está aprendendo em série é aquilo que o autor vislumbrou como um conjunto num relance. Então, isso é a mesma coisa que dizer que você chegar a compreender um primeiro livro de filosofia é uma experiência absolutamente fantástica. Porque a hora que você apreende este conjunto na sua simultaneidade, ele vale como um símbolo, ou seja, como uma obra de arte, ou como um edifício. Um símbolo da experiência do real. E tudo o que o ser humano produz em matéria de conhecimento é símbolo. Quer dizer, o símbolo é aquilo que não esgota o seu significado, cujo significado está em aberto. E absolutamente todo o conhecimento que o ser humano produz, inclusive o conhecimento científico mais estrito, é sempre símbolo e nada mais. Nós só chegaríamos a um conhecimento não simbólico, um conhecimento literal, se tivéssemos o domínio da totalidade da experiência, o que nos é impossível. Portanto, quer dizer, muitas vezes em obras de filosofia, quer dizer, o acerto maior ou menor de uma tese em particular não tem tanta importância. O que tem importância é o lugar dela nesse conjunto e a validade e a força desse conjunto como símbolo através do qual nós ampliamos a nossa visão da realidade. Quer dizer, ou seja, as obras têm sua importância principalmente pelo seu valor pedagógico ou heurístico, por aquilo que elas nos fazem ver, por aquilo que elas abrem para nós e que às vezes não está nem escrito nela, que através dela você vê mais coisas. É isso? Então, existem obras que podem abrir o seu horizonte durante algum tempo e depois acaba, o seu potencial dela acaba, e outras não acabam nunca. É o exemplo dos diálogos de Platão, dessas notas de Aristóteles, do Santo Tomás de Aquino
e outros. Quer dizer, eles têm um potencial revelador infinitamente maior do que aquilo que está escrito neles. E esse potencial revelador se manifesta, ele aparece para você quando você já tem a compreensão contemplativa daquele conjunto, né? No começo, isso aí é muito trabalhoso, mas com o tempo isso vai sendo automatizado, por assim dizer. De modo que aumenta, inclusive, a sua capacidade de antecipar a forma do conjunto. Quando você lê um pedacinho, já começa a aparecer vagamente aquela totalidade por trás de você. Claro que depois você vai conferir pelo texto se é isso mesmo, né? Mas muitas vezes essa antecipação dá certo. Quando você chega a esse tipo de compreensão, então aquilo se incorporou em você de uma vez para sempre, você não perde mais aquilo. Então, compreender aqueles aspectos da realidade, perceber a realidade através desse símbolo, se torna uma operação natural para você. É parte da sua personalidade agora. E a finalidade da educação é exatamente essa, é chegar nisso aí. Vamos lá. O homem moderno, orgulhoso da democracia e da secularização das instituições, esquece facilmente que, graças à aristocracia e à igreja medievais, os monumentos da literatura pagã se salvaram da destruição, fato decisivo para o destino da humanidade e, sobretudo, para o espírito do Ocidente. Ora, é evidente que eles não salvaram somente textos, pedaços de papel, eles salvaram a possibilidade de compreendê-los. Quer dizer, se não houvesse esse imenso esforço de compreensão e de explicação que eles fizeram em cima dos autores antigos, nós simplesmente não os compreenderíamos, né? Naqueles tempos, errônea e tendenciosamente chamados de trevas, no qual o clero afinava os costumes e iluminava os corações com a religião, a justiça e o saber, monastérios, abadias e catedrais foram o lar, a morada de bibliotecas ciumentamente formadas e enriquecidas, onde se cultivavam as letras, as ciências e as artes, ao mesmo tempo que a teologia. Séculos antes que surgissem as universidades, criação da igreja, existiam escolas monásticas e catedralícias para a instrução dos filhos do povo, algumas das quais sustentavam gratuitamente os estudantes pobres. Tanto as ordens religiosas como os senhores feudais eram então os patrocinadores do desenvolvimento cultural. Assim, em consórcio vivo, a fé, o poder e a laboriosidade de homens seletos, ao mesmo tempo que preparavam as almas para a bem-aventurança e organizavam a sociedade do seu tempo, buscaram, reuniram e reproduziram com esclarecida prevenção os textos da sabedoria antiga, fermento de perene renovação do espírito. Depois, os grandes protetores e fomentadores das bibliotecas, das edições e da ilustração foram os príncipes e os grandes senhores. Neste movimento, faz época a fundação da Biblioteca Vaticana, a primeira aberta ao público geral. Tal é o passo decisivo para pôr o livro ao alcance de todos os leitores, segundo ocorre hoje nos povos civilizados. Parágrafo 1. O escritor e o leitor. Que eu saiba, não existe nenhuma análise fenomenológica do processo essencial da leitura. Isto me anima a arriscar-me no intento de fazer um esboço de semelhante tarefa. O fenômeno capital é que se constitui uma relação sui generis entre o leitor e o autor, na qual o texto representa o vínculo sensível e inteligível através do qual se patentiza o mundo de significações ao espírito subjetivo. Em tal relação, o escritor revela o seu numen, que numen é uma aura luminosa, e dá o fruto de um saber, do seu saber, da sua experiência, da sua reflexão em forma de pensamento. E o leitor recebe deste o que em sua inteligência, sua sensibilidade e sua preparação lhe permitem apreender. Então, peraí, o que você está fazendo exatamente quando você lê
um livro, tá certo? Você está tentando incorporar percepções e experiências de uma outra pessoa, como se ela estivesse presente contando aquilo. E a partir do momento em que você incorpora essas coisas, elas são suas agora, elas fazem parte da sua personalidade e da sua consciência. Então, este é um processo de, por assim dizer, de fecundação da alma. É como se aquele escritor estivesse gerando alguma coisa dentro de você. Então, é um processo altamente transformador da pessoa. Não é isso? Mas, hoje em dia, nós lemos tanta coisa, tá certo? E lemos tanta coisa sem importância, que a leitura em geral se esgota apenas na aquisição da informação imediata. E o neguinho que aprendeu a ler assim, ele certamente vai ler assim até os clássicos da literatura e da filosofia. Então, quer dizer que o melhor da história ele está perdendo, ele nunca vai ter experiência da leitura efetiva. De sorte que o autor desempenha a sua função na medida em que logra expressar o elemento original do mundo significativo, e o legente cumpre tanto melhor o seu objetivo quanto mais se entrega à intenção expressiva do autor. Então esse é o aspecto passivo da coisa. Você tem que se deixar conduzir. Quer dizer, a imagem que eu usei vocês já ouviram falar do sonho acordado dirigido, né? Um método psicoterapêutico, em que você vai imaginando coisas, mas o terapeuta vai sugerindo para você o que você vai imaginar. Então, toda leitura é, de certo modo, um sonho acordado dirigido. Ambos realizam tarefa valiosa se o que os anima é um autêntico amor à substância espiritual. Isto não implica tomá-los como entes puramente intelectuais. Ao contrário, é preciso que um escreva com o melhor de todo o seu ser e que o outro se entregue ao texto, não só com a cabeça, mas também com o coração. Isso aí já diz o seguinte: se você não cria uma empatia com o texto desde o começo, é melhor você não ler, porque você não vai querer fazer o trabalho, você está lendo com má vontade. E se você lê com má vontade, não tem a suspension of disbelief, né? Não tem esta docilidade de se deixar conduzir. Então o que você faz? Você, em geral, quando acontece isso, as pessoas dizem: esse livro não presta, ou eu não gosto. Mas isso está errado, você está julgando justamente por... Não é que você não leu e não gostou. Você não gostou, por que você não leu? Eu sei. A falta de leitura é que é o argumento que justifica o juízo que você faz. E claro que isso é uma palhaçada. Então, falar, eu não li o livro, eu não sei. Não sei se eu não estou preparado para ler o livro, ou se o livro é confuso. Eu não sei mesmo. Encosta ele aí, mais tarde eu vejo. O que você sabe desse livro? Nada. Não é isso? Custa dizer não sei nada? O importante é que no primeiro, já no escritor, o amor à substância espiritual não seja adulterado pela vaidade, pelo interesse e pelo ânimo tendencioso, e que no segundo os sentimentos de admiração e dileção para com o autor não o privem de objetividade nem de crítica, com a diferença que a objetividade e a crítica têm que vir depois. Quer dizer, primeiro você tem que se deixar conduzir, com total confiança, sabendo o seguinte: se eu concordar com tudo que esse sujeito disse, se eu for exatamente para onde ele quer, que aí eu não serei escravo dele, por quê? Porque eu não vou continuar lendo o mesmo livro o resto da minha vida. O livro vai acabar uma hora, eu vou ler outro livro. Então eu vou me libertar, se esse camarada me aprisionar, eu vou me libertar dele necessariamente. Não é isso? Isso aí não é assim, é que nem namoro. Você não precisa casar com a primeira que você namorou, né? Você não pode nem encostar nela, senão ela vai forçar a casar. Não é? As coisas não são assim. Depois você conhece outra, até que uma hora você acerta com uma. Você não tem um compromisso definitivo com o autor do livro. Você tem um compromisso temporário. Esse compromisso temporário você tem que levar a sério, né? A relação de que se trata é, pois, complexa. Nela existe concordância e a discrepância. Esta última, inclusive, quando o
lê gente acredita estar de perfeito acordo com o autor. Por que há uma discrepância? Porque ele está dando a pauta, mas quem está inventando as imagens é você. Portanto, você não vai inventar exatamente as mesmas que ele tem em mente. Não é certo? Então, sempre vai haver uma diferença. Né? Ainda que, quando o leitor acredita estar em perfeito acordo com o autor, ainda que este seja o sujeito determinante, o texto é entendido por aquele de uma maneira peculiar, exceto se trata de uma experiência, de uma exposição estritamente lógica. Daí a multiplicidade de sentidos e a riqueza de sugestões das grandes obras literárias, incluídas de tema descritivo. Montaigne não exagera quando declara: eu li em Tito Livio 100 coisas que outros não leram. Plutarco leu 100 vezes mais, que eu não soube entender. E talvez haja entre elas muitas que o autor nem pensou sequer. Quer dizer, coisas que estão implícitas no texto. É aquele negócio que eu expliquei ontem do Aristóteles. Para ele saber isso que ele está dizendo, ele precisa saber uma outra coisa que ele não disse. E ele talvez nem tenha pensado nessa coisa, porque ou lhe pareceu óbvia demais, ou era um problema transcendental, era uma coisa que estava prévia, né? Prévia à experiência daquilo que ele estava pensando. Então, há muita coisa que você descobre nos textos que, num primeiro momento, não foram colocadas lá, mas estão lá de algum modo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.